Boa tarde, graça e paz. Que alegria ter você aqui. Queria pedir já de imediato para que você compartilhe isso com mais pessoas. Dê gostei no vídeo, se inscreva no canal. Tá? Já acompanha a gente lá no Instagram também, Podcast Resgate. Tá bom? É uma alegria ter você aqui. É uma alegria compartilhar algo de Deus com a sua vida, tá bom? Hoje eu estou num episódio aqui extremamente especial, né? Muito aguardado por mim, porque tem uma história aí de, né? De incompatibilidade aí de agenda, enfim. A gente, lá na primeira temporada do podcast, há 3 anos atrás, a gente marcou com o apóstolo Washington para ele estar aqui, a gente preparou, ele veio no estúdio, né? E deu um problema técnico lá, a gente não conseguiu fazer, enfim. Depois, no outro dia que a gente marcou, teve um ocorrido muito triste, também o senhor não conseguiu vir. E ficou, né? Não era para ter acontecido naquele momento, mas eu fiquei sempre com aquilo no coração. Eu queria, de alguma maneira, gravar aquele episódio e trazer o apóstolo de novo aqui. E muito obrigado por vir, né? Eu acho que agora é o momento mesmo para acontecer. Bem-vindo, apóstolo. Eu quero te agradecer, Douglas, quero cumprimentar todos os participantes e ouvintes e aqueles que vão ouvir e estar junto com a gente nessa tarde e aqueles que vão depois visitar o site, o podcast. Eu sou muito grato de você fazer essa lembrança aí e me trazendo aqui porque eu tenho observado a sua caminhada aí dentro do podcast e eu tenho visto que vale a pena compartilhar aquilo que nós, como igreja, como pessoa e igreja, estamos vivendo num trabalho tão sério que você está fazendo. Eu que agradeço a você o convite. Amém, amém. Fico feliz. A gente vai fazer uma oração para a gente iniciar. A gente vai ler o nosso texto aqui como base e aí a gente começa essa conversa, tá bom? Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por esse momento, por essa conversa, esse diálogo que eu creio que o Senhor preparou, Pai. Eu creio que foi o Senhor quem conduziu o apóstolo Washington para esse local. Creio que o Senhor também conduziu a minha vida. Eu creio, Deus, que tem uma preparação espiritual nesse momento. Não é apenas o que eu quero falar, o que o apóstolo quer falar, mas é o que o Teu Espírito Santo quer conduzir, Pai. Nós queremos que o Espírito Santo do Senhor esteja à vontade para conduzir essa conversa, para conduzir até o coração dessas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, Pai. Que esse conteúdo ele gere um impacto, gera frutos e que esses frutos permaneçam em nome de Jesus, Amém. Pai. Nós repreendemos qualquer distração que venha roubar a atenção do Teu povo para assistir esse podcast. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Amém, Deus. Amém. Eu coloquei um textuário aqui, Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 13. Texto conhecido, eu vou estar lendo aqui. Enquanto a gente vai conversando, se você quiser procurar na sua Bíblia aí. Mateus 5, verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca embaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Essa versão é a NVI, talvez na tua Bíblia tenha alguma diferença, mas o propósito vai ser o mesmo. Amém? Amém. Queria começar esse bate-papo conhecendo um pouco da sua história. Eu queria conhecer quem é o apóstolo Washington, quais são as suas origens. Fique à vontade para se apresentar para nós. Então, meu nome é Washington Moore Areias, né? Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou filho de Erval Areias e Celi Areias. Tenho uma família com 9 irmãos contando comigo. E vim para Araruama em 1977, a convite do meu irmão para trabalhar com ele, e estabeleci aqui minha morada de 77 para cá, e conheci Raquel Fernandes Areias, que era Raquel Marinho Fernandes, que se tornou minha esposa. Vim trabalhar no comércio, né? Constituí a família,
Deus nos deu um presente de 3 filhos, o Vitor com 41 anos, o Vinícius com 41, que são gêmeos, e Natália com 33, né? E dentro dessa minha trajetória pessoal, eu venho de uma família católica não praticante, né, que acabou também dentro do catolicismo envolvida em sincretismos, né? E, na verdade, eu tinha no meu discurso o catolicismo como religião, mas eu nunca fui praticante, né? Minha família também não muito, né? Era mais nominal mesmo, até que em 90 eu tenho um encontro com Jesus e aí eu tenho sim uma genuína transformação, né? Então essa é um pouco da minha história. Eu trabalhei 26 anos no comércio e já estou, comitantemente eu vim ser pastor e comerciante, depois eu vendi as empresas e me tornei, e me posicionei dentro do meu chamado como pastor. Então, como pastor também tenho 26 anos, né? E essa é a minha trajetória pessoal. Amém, entendeu? amém. Queria entender um pouquinho como foi a tua conversão, como que foi o senhor veio de um lar católico, né? Mas muito aquém, muito longe, assim, distante da vida religiosa. Como que despertou isso em você? Como que foi esse encontro com Jesus? Então, a minha história dentro do evangelho começa... Primeiro eu tinha uma ideia do evangélico e do evangelho distorcida, fruto do que se falava, né? E, no entanto, eu me apaixonei por uma menina chamada Raquel, que aos 18 anos, cristã, aceitou o desafio de namorar um rapaz que não era cristão, arrumou um problema sério para ela. E assim eu comecei a conhecer o evangelho na prática de uma pessoa que ama Deus, que adorava Deus da forma dela e me sensibilizava muito. Mas eu ainda tinha na minha mente um sistema mundano de comportamento que também por ela ter vivido esse desafio de desobedecer a palavra e se relacionar comigo, houve vários conflitos, né? Até que casamos, eu conheci ela em 79, casei em 84, tivemos 2 filhos, e de 84 até 90, para minha conversão, foi muito sofrimento, muita oração, muita palavra de sabedoria, até que em 90 eu tenho uma experiência de conversão numa noite de Páscoa na Igreja Batista da Praça da Bandeira, né, que é a primeira igreja batista em Araruama, quando estava sediada lá na Praça da Bandeira. E naquele dia eu tenho um encontro transformador, né, que impactou meu ser. Eu lembro que foi dentro de uma igreja histórica, você viver algo sobrenatural, você tem que ter até um pouco de zelo para falar, para não confrontar, né? Mas eu tive uma experiência sobrenatural. Na época o pastor era o pastor José Alberto, que é meu amigo ministerial até hoje. E nessa conversão, aí Deus fez assim, uma mudança muito significativa. Eu sempre falo que quando a gente se converte, as pessoas que estão de fora, elas percebem os hábitos que você tinha sendo mudados, né? E eu concordo que isso é verdade. Mas o que aconteceu significativamente dentro de mim, que reproduziu até dentro dos hábitos, é muito maior, né? A questão da existência, a questão dos valores eternos, da questão do homem criado por Deus para um propósito. Então, a partir daí, 1990, eu começo a criar uma trajetória de um homem cristão procurando, dentro do processo da salvação, a regeneração para a santificação, entendeu? Então, estou aqui, né? Mas foi uma experiência muito tremenda e ela me enche de emoção ainda por lembrar, entendeu? Que benção, que benção. Esse processo da regeneração ali, o senhor veio de práticas, não sei como foi esse processo antes, né? Mas eu acredito que teve um processo de libertação que não foi fácil. Qual foram as dificuldades ali que foram surgindo naquele período, depois da conversão? O que mais foi difícil para você abrir mão, renunciar? Como que foi esse processo? Douglas,
quando você tem uma genuína transformação, você não tem nenhum receio de falar do seu passado, né? Então eu tinha um passado de prostituição, né? Que casado se tornou um passado de adultério, e tinha o vício do cigarro, do tabagismo, e tinha o vício do álcool social, que é aquele que sexta-feira você começava a beber e só parava no domingo, depois de uma dosagem violenta, né? Então, nesse processo de transformação, eu tive libertação imediata do álcool e do tabagismo. Porém, o comportamento moral a respeito relacionado à mulher foi uma transformação, porque tinha dentro do meu caráter distorcido, tinha um comportamento sedutor, porque eu era comércio, então eu tinha aquele aspecto sedutor de comportamento, né? E isso foi, assim, mais difícil, por quê? Porque eu não identificava às vezes. Então eu estava sempre pontuado, sendo confrontado. Era involuntário, né? Não era nem involuntário, é aquela história que o cachimbo faz a boca torta. Então eu não percebia, mas já estava desse jeito, né? Então esse processo para mim, ele foi mais demorado e mais desafiador, e continua sendo, porque aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, né? Exato. E a vigilância tem que ser constante. Então, dentro desse processo de regeneração e de santificação, ele não vai acabar nunca, a gente sabe disso, né? Mas, graças a Deus, esse comportamento distorcido de caráter, ele foi e está sendo tratado a nível de pressão, né? Para que o melhor saia de mim. Então, eu me exponho sempre a isso, né? Aprendi a me curvar, né, em relação àquilo que eu preciso fazer. Eu antes era bom de argumento, continuo sendo, mas eu não uso mais argumento para que justifique aquilo que não tem mais justificativa. Ou eu mudo, ou eu mudo. E eu estou nesse processo e tem sido muito bom. E o Espírito Santo é especialista em nos denunciar, ele, né? faz... Ele denuncia, nos exorta e nos consola e nos corrige, né? E nos conduz, né? Então, nos ajuda, queria entender também um pouquinho da igreja da época que o senhor se converteu. Hoje, por exemplo, a gente tem um trabalho de departamento muito bem feito nas igrejas, né? Então, um casal, ele chega lá no MIR hoje, um casal recém-convertido. Existe um departamento que cuida de casais, que ajuda, que aconselha, que faz esse discipulado. Não sei como que era há 30, 40 anos atrás, como que era a igreja da época, como que a igreja te recepcionou. Então, quando eu me converti na Igreja Batista, minha esposa já era de lá, né? E quanto à organização eclesiástica, a Igreja Batista dá show, né? Eu venho trazendo na minha bagagem ministerial toda a organização departamentada, né? A igreja, por exemplo, eu exerci a diretoria no meu exercício de serviço à igreja. Eu trabalhei muito tempo no departamento de patrimônio da igreja, né? Então eu sabia que tinha uma verba destinada, que tinha objetivos a serem alcançados e tinha prioridades a serem coisas a serem priorizadas, né? Então, a nível de organização, excelente. Mas eu tive o privilégio de viver dentro da Igreja Batista um discipulado homem a homem. Então, eu conheci o seminarista Marcel Alexandre, que me adotou no discipulado. E era um discipulado ostensivo, né? Não só no nível de aprendizado bíblico, como de confrontamento e de confrontação a nível de caráter, de valores, né? Isso para mim foi muito importante, mas muito importante. E com isso eu vi que eu poderia ser alguém na igreja que não estivesse só sentado ao banco esperando a comida que viesse para ser servida. E eu comecei a servir. Então eu nunca tive impedimento de ser útil na igreja, porque eu sou muito grato o que a igreja fez por mim, né? Porque eu tinha em casa um fragmento dessa igreja que era minha esposa, que já orava por mim e já eu sentia que o Espírito Santo já usava ela para
para me confrontar em certas coisas. E cheguei numa igreja e encontrei uma igreja organizada. Tinha departamento de mulheres, de homens, de jovens, de crianças. Tinha organização a nível de estruturas, exatamente. Eu ia falar empresarial, mas é estrutura, né? E aí isso me facilitou muito, porque a gente tinha onde tratar essas coisas e ver efetividade nas realizações, né? E eu trouxe isso para a minha bagagem ministerial, que eu aprendi na Igreja Batista, que merece louvor. Merece, uma igreja, né? No Brasil, assim, aqui em Araruama, né? Eu trabalho esses dias, o pastor Assis esteve com a gente aqui, ele falando dessa visão de uma igreja em cada bairro. Extraordinário, uma igreja batista com essa visão missionária, né? De uma igreja em cada bairro. E hoje você olha essas igrejas, o trabalho que elas têm sido feito em cada bairro. Por exemplo, o pastor Evandro lá da Igreja da Lagoa, lá no Areal, né? Eu acompanho. Lindo, lindo, lindo. E o pastor Leonardo, Vila Capri, tantos outros, né? Então é uma igreja realmente especial. Né? Que benção. Eu também passei pela Igreja Batista, tenho muita gratidão, né? Por tudo que eu vi. Mas como que foi esse processo, então, do servir? Como que foi despertando o apóstolo Washington, o pastor Washington, como que foi despertando essa liderança, esse serviço? Então, Douglas, como eu estou usando de toda sinceridade, eu nunca tive pretensões pastorais. Aliás, eu tive até uma certa resistência, porque eu vi na igreja histórica, e no meu início lá, talvez hoje não seja essa a realidade, que eu já estou há 30 anos fora, eu vi o pastor sofrendo muito, como se ele tivesse pedindo que a igreja desse a ele aquilo que ele precisava para viver. E aquilo para mim, como eu vinha do meio empresarial, então eu sabia como ganhar dinheiro sem depender de ninguém. Né? Eu produzia junto com o meu staff de trabalho, que eram os funcionários que eu tinha, e aquilo já sabia com o resultado que viria, tanto positivo como negativo. Mas quando eu comecei a ver o administrativo financeiro da igreja, eu tive algumas decepções que, na verdade, depois ficaram mais... Na minha maturidade eu fui vendo a diferença, né? Quando se preocupa mais com a estrutura, esquece do pastor, da sua família. Né? Então, para mim, ministério pastoral era algo impensável, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu comecei a servir a igreja naquilo que me dessem para servir. Se eles estivessem me dando alguma coisa que fosse para arrumar as cadeiras, eu arrumava. Se fosse para cuidar dos jovens, eu cuidava. Então eu fui fazendo aquilo que foi me dado como atribuição. E eu fazia em detrimento das pessoas, mas para Deus. Então eu fazia com prazer, porque eu estava ali dizendo assim, eu devo aqui a existência dessas pessoas para o que eu estou vivendo. Então, para mim, aquilo, qualquer contribuição minha ali, até mesmo financeira... É uma forma de compensar, talvez. Que era mais ou menos como se fosse uma paga, mas não era. Mas era gratidão em exercício, entendeu? Naquela pessoa que é grata e esquece de fazer pelo outro, né? E eu exercitei isso muito. E está no meu perfil de caráter, eu sou servo, né? E aí, fazer isso e entre decepções, frustrações, traições, mas você mantendo o padrão bíblico de relacionamento, fazer como se fizesse ao Senhor, isso me fez amadurecer, entendeu? Então, eu sempre falo, se você quer crescer no ministério, você tem que servir. Porque se você não servir, você fica um crítico inoperante. Mas se você servir, esses dias eu vi uma coisa que eu achei interessante. Quem está ocupado em lavar pés não tem tempo de jogar pedras, entendeu? Então, para mim, isso é vital. Né? Eu entendi a minha chamada como alguém que foi destinado por Deus para uma missão. Eu não sabia que ia ter o dom ministerial, entendeu? Eu não tinha essa expectativa e nem me coloquei na disposição de ser. As coisas foram acontecendo e aí eu posso dar até relatar para você. Quando nós saímos da Igreja Batista... nós saímos da intenção de não causar o desconforto que nós causávamos na transição do pastor Kelson para o pastor Assis, que entrou uma pessoa
que me ajudou muito na posição dele, que me chateou muito, mas me ajudou muito, que foi o pastor Vanderlei Marins. Quando ele, num culto de transição, ele diz que quem tinha práticas pentecostais fosse íntegro o suficiente para sair da igreja batista e ir para a igreja pentecostal, que o coração dele poderia estar, que o corpo dele estava no lugar errado. E aquilo para mim foi muito chocante, né? Porque eu amo meus irmãos batistas até hoje, tenho amigos lá até hoje, irmãos até hoje lá, né? E nesse momento eu saí. Eu fui... eu era presidente do conselho eu era presidente do capítulo da DONEP. Comecei a me reunir na sala da DONEP, debaixo da direção do pastor Marcel, que me cuidou quando esteve aqui, cuidou de mim quando esteve aqui. Ele estava morando em Manaus. E aí eu comecei a viver esse momento. Tinha um pastor dentro do conselho do capítulo com a gente, que era o pastor Márcio Lordelo. E nós começamos a viver esse momento, né? E aí, quando surgiu a minha viagem para Jerusalém em 96, eu conheci o pastor René Terranova. E lá em Jerusalém eu perguntei a ele se haveria possibilidade de ter uma igreja batista da restauração em Araruama. E ele disse que não era possível, por causa da distância continental, né? Manaus, Rio, são 6 mil quilômetros de voo. É como se fosse Manaus, Miami, né? E aí ficamos nisso, né? Eu fiquei naquela angústia de ter sido convidado para sair. Eu tive um prazer de conhecer pessoalmente o pastor Vanderlei, inclusive encontrei com ele uns 15 dias atrás e foi muito emocionante para mim, porque eu sou grato a ele por ele ter me dito aquilo. Como que ele tivesse virado a chavinha, Não, né? Talvez. Ele foi assim um instrumento de Deus e ele foi muito sábio. Ele foi doce comigo e ele não foi aquela pessoa que você tem que sair daqui. Ele disse, eu conheci você de ouvir falar e sei que dentro da sua integridade você não pode ficar aqui. Né? Você vai... Não é que ele te convidou a sair, ele te deu uma direção, né? E, rapaz, aquilo foi extremamente... E depois de anos, eu entrei em contato com ele. Ele estava pastoreando uma igreja batista, acho que de Alcântara, se eu não me engano. E eu pedi a ele que me ouvisse, né? E aí eu falei para ele da minha história toda, né? Com ele, que ele lembrou. E pedi perdão a ele de ter guardado no meu coração um sentimento que não era nobre em relação a ele, porque eu fiquei muito chateado com ele, né? Mas depois eu entendi que foi Deus que usou ele para minha vida. Então, aí dentro dessa trajetória toda, eu vivi muitas emoções, né? Que foi fazer marcha de rua, né? Fazer oração no monte e levar pessoas para ouvir pregadores de renome. Na DONEP fazer jantares gigantescos. Eu fiz um jantar junto com a diretoria que andava comigo. Nós fizemos um jantar com Jesse Valadão na época, e eu lembro que o tema do jantar é um cafajeste de joelhos, e ele conta o testemunho dele no cinema pornô, e ele era casado com Vera Gimenez. Naquela época 60 pessoas se converteram, né? Foi um jantar para 450 pessoas, então eu fui fazendo isso, mas longe de pensar ser pastor, entendeu? Eu queria ser um braço de apoio, e aquilo, eu vibrava com aquilo, até que chegou o dia, em 2 de janeiro de 97, o pastor René resolve vir para Araruama, estabelecer uma frente missionária da Igreja Batista da Restauração em Manaus aqui, e começamos o trabalho, na varanda da casa do irmão Edivaldo. E começamos esse trabalho e foi desenvolvendo. A gente alugou um espaço nós fizemos muitos cultos na garagem, depois fizemos cultos na cozinha do CIEP, na quadra do CIEP, e aí fomos parar num depósito de cereais ali na Beira Rio, ali perto da igreja Madureira. Aí estabelecemos o ministério ali, o primeiro prédio. Aí depois, logo dali, fomos em frente à prefeitura, que era um depósito de bebida dos irmãos Rodrigues, e estamos lá até hoje. E aí, de 97 a 99, nós fomos pastoreados por 2 pastores,
que vieram de Manaus. Primeiro foi a pastora Ivone, que era conhecida de Marcel na época, e depois veio o pastor Kelson, o pastor Anselmo, e pastoreou a gente. Num certo momento, o apóstolo René disse, Anselmo vai ter que voltar para Manaus, e eu vejo que você é a pessoa que Deus quer que pastoreie a igreja em Araruama. Eu falei, pastor, sem chance nenhuma. Ele falou, então, se está sem chance nenhuma, então você vai ter que liberar essas pessoas. Nós estamos com 100 pessoas, 90 e poucas pessoas. Vocês vão ter que liberar essas pessoas para outro ministério e você toca a tua vida. Aí eu fui num congresso de liderança lá e ele me chamou e falou isso para mim, né? Aí ele falou assim, então... Aí eu falei assim, aí minha mulher sempre teve esse chamado, né? A Raquel sempre teve a inclinação para o ministério pastoral, né? Como na Igreja Batista não tinha o ministério pastoral feminino, ela ia ser uma iberista, né? Trabalhando na área de música sacra e uma menina envolvida com o ensino da palavra na igreja. Raquel apaixonada pela palavra. E aí, na época, ele disse, então eu vou te ungir aqui e você vai para Araruama e diz para o pessoal que agora você é o pastor deles. Eu falei, não dá. Não dá, como é que eu vou chegar lá dizendo, que é um zelo que eu sempre tenho, até com aqueles que eu envio para outros municípios. Eu vou no conselho, procuro o conselho, converso com o conselho, para que fique bem claro que ali não é um forasteiro, não é um que chegou se autodenominando, né? Aí ele fez isso, ele veio a Araruama. Na época eu tive o privilégio dele, porque eu tinha casado com Raquel só no civil, não tinha sido casado no religioso, porque também é uma outra história que vem fruto do meu comportamento, né? Porque Raquel se desviou do evangelho por minha causa e nós casamos e ela estava grávida. Então aí houve mesmo um sentimento bem... como que eu vou te dizer, bem contrário da minha parte em relação à igreja, né? Mas depois eu entendi que aquilo era o trâmite natural. Isso, a maneira que a igreja de tirar, todo mundo, tirar né? do meio, Exato. afastar aquele que está em pecado, denunciado, né? Para que a igreja fosse cuidado, né? Exato. E depois eu fui entender isso, né? E aí ele veio e fez a minha cerimônia de casamento e me ungiu pastor, junto com Raquel. E aí sim começamos a nossa trajetória pastoral. Apesar da igreja já estar em funcionamento aqui, já ter sido plantada em 2 de janeiro de 97, eu só fui ungido pastor junto com Raquel no dia 29 de junho de 99. Aí começou minha trajetória. 27 anos já. 27 anos. 27 anos. O pastor René Terra Nova, para quem não sabe, ele foi um dos primeiros assim a trazer a questão do G12, né? Plantar e a visão celular. Para você que não conhece, é algo assim extraordinário, né? Assim, tem frutos no país todo, né? No Paraná, lá tem muito mais, né, do que aqui. Aqui no Rio, as pessoas têm uma cultura muito de culto na igreja, de sair de casa e ir para a igreja. No Paraná, não. A célula é algo assim que tem uma significância muito grande lá. E eu já vi frutos assim. Esse podcast Resgate, ele nasce numa célula, né? Esse podcast aqui. Atos 2 fala sobre isso, né? Pregar a palavra em casa, né? E esse é o modelo da nossa igreja, que não é uma atividade da igreja. A igreja é celular. É uma igreja em célula. E isso tem sido muito saudável, porque a gente não só cuida mais de perto, como também a gente acaba validando muitas lideranças, né? Que vão nascendo dentro do ministério. É como que você desse serviço para as pessoas. Exatamente. Você descobre talentos, né? Eu fui líder de célula lá no Paraná e eu, assim, cansei de ver jovens ministrando, a mensagem do domingo, mas ministrando, se desenvolvendo, né? E eu lembro de algumas coisas assim que eu via, né? De líder de célula, pessoas que eram totalmente improváveis e eles pegavam um amor naquele grupo, naquele pequeno grupo ali, aquilo ali foi se desenvolvendo, hoje são pastores, eu cheguei a ver, conheço pessoas assim, que aos meus olhos, totalmente improvável, hoje são pastores, pessoas que são referência,
tudo através da célula, né? Através dessa visão. A Então, célula é o caminho mais próximo de você exercitar o discipulado, né? exatamente. Porque você acaba envolvendo a pessoa dentro do contexto orgânico da igreja, né? Então, a pessoa, ora está envolvida em algum departamento da igreja, ou está no... Quando ela não está envolvida em nada que seja gestão, ela está envolvida naquilo que é mais importante, é cuidar de vidas através das células, né? Então, é muito legal. Eu vejo assim, hoje eu estou numa igreja Assembleia de Deus, e eu amo a minha igreja, mas uma coisa que eu sempre comento quando eu posso, né? Você olha às vezes no altar, você tem 10 pastores, 10 pastores. Se a igreja trabalhasse com visão celular, esses pastores estariam trabalhando na casa deles, mas estariam exercendo o ministério deles. Muitas vezes, pela falta dessa visão, são pastores que estão ali com o seu ministério ali restrito ao culto, né? A pregar no culto, a dirigir um culto, apenas isso. Então a célula é uma forma, além de tudo, de dar serviço para a igreja, do povo trabalhar, se desenvolver. Eu acho muito, muito bacana. O ID, ele está relacionado a esse face a face, esse homem a homem, mulher a mulher, né? No nosso caso, por exemplo, as nossas células são homogêneas. Então isso também traz segurança para a igreja, traz proteção, porque é uma mulher cuidando no aspecto espiritual da mulher, emocional da mulher. Sim. E isso acaba trazendo uma proteção, entendeu? E valorizando cada um no seu aspecto, naquilo que tem de dom, né? Porque você acaba descobrindo os dons muito mais próximos, né? E a pessoa exercitando aquilo, né? É muito legal. Exatamente. Muito significativo. Tem uma pergunta é um pedido que eu sempre faço aqui. A gente traz referências aqui. Até hoje sempre vieram pessoas que são referências. Eu gosto muito de fazer esse pedido, eu faço para todos, né? Eu sempre acredito que tem jovens que vê esse podcast aqui. E esses jovens, boa parte deles, para estar aqui assistindo esse podcast, é porque eles têm um desejo de servir. Às vezes eles sentem um desejo de estar envolvido com a liderança da igreja, ou de estar pregando, de estar se desenvolvendo. Eu gosto que essas pessoas que são referências aqui dão um conselho para esses jovens. Então eu queria deixar o senhor à vontade agora, o senhor já está com 35 anos ou mais, né, de cristão, está mais de 27 anos como pastor aqui em Araruama, como líder. Então fica à vontade para dar um conselho para quem está assistindo hoje. Essa aqui é a tua câmera, até esqueci de falar para o senhor. Então, o conselho que eu dou é aquele que eu gostaria de receber, né? Então, primeira coisa que eu entendi na vida cristã é a questão de você ter uma referência na terra, né? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11 que nós devemos ser imitadores de Cristo, dele, daquilo que ele imitava a Cristo, né? Então, o exercício do chamado dentro da igreja, e muitas vezes o jovem se perde nessa possibilidade de ser esse instrumento, porque ele não está olhando para a direção certa, que é ver em pessoas como Cristo agiria, né? Então, eu, por exemplo, eu procurei isso, né? Eu vou falar do meu testemunho. Eu procurei estar com pessoas que oravam, eu procurei estar com pessoas que se interessavam pelo próximo, eu procurava estar com pessoas que tinham compaixão e misericórdia do outro, eu procurava estar com pessoas que não tinham nenhum tipo de restrição a respeito do serviço na igreja, e isso foi formando o meu caráter de servo, que eu acho que é o que está faltando na relação dos jovens com a liderança da igreja, né? Eles estarem firmados nos seus relacionamentos com quem ele possa reproduzir o comportamento, né? Por isso que é sermos testemunhas, né? E aí eu penso que, às vezes, o jovem vem com uma ideia criativa, uma ideia até que se executar ela vai ser uma ideia produtiva, porém, se ela não tiver firmada pelo caráter cristão, que é aquilo que o discipulado faz, a coisa acaba se perdendo, porque eu sempre digo que posição, dinheiro, fama, não muda ninguém, revela o caráter, né? E no serviço cristão a gente acaba diminuindo para que Cristo seja visto em nós, e as pessoas confundem isso, né? Então, o conselho que eu te dou, tenha a sua vida devocional particularizada,
se envolva com uma liderança que esteja exercendo um papel ministerial que você se identifica, e se você não tem uma identificação ministerial em alguma área da igreja, procure se informar a respeito disso com a liderança da igreja e saia das más conversações. Porque o que acontece? Quando ninguém produz, acaba jogando pedra. E a gente sempre vê mais evidenciado esses que não produzem, né? Porque quem produz em Cristo, acaba Cristo aparecendo, né? Então, eu penso que essa é uma decisão que... E com isso, a igreja precisa ter uma mentoria para jovens, trazendo essa lucidez, para que eles saibam que eles podem usar a energia deles, a criatividade deles, o potencial deles, a influência deles dentro do reino. Entendeu? Então, busque um líder que você se identifica. Outra coisa que eu falo sempre, Douglas, assim, você está aqui há 4 anos em Araruama, talvez no Paraná não exista isso, só existe em Araruama, né? Essa migração de pessoas de uma igreja para outra, né? Eu já sofri muito com isso, e de pessoas que foram recebidas lá sem que isso fosse produtivo para elas, porque quem recebe não sabe a história de quem já viveu aqui. Mas eu tenho uma prática desde o início, eu não recebo ninguém se eu antes conversar com o pastor que essa igreja deixou de... essa ovelha que deixou de congregar. Por quê? Porque sempre vem uma história junto, né? Exatamente. E nessa história junto, acaba a insatisfação, ou uma decepção, ou uma situação que causou verdadeiramente dolo, né? Deixar de ser tratada. Então essa pessoa vem, quer servir, porque ela veio de lá servindo, mas ela vem com uma marca totalmente distorcida. Vem com a bagagem. Vem com a bagagem distorcida, né? A bagagem difícil de se equacionar. E esse também tem sido um grande problema da igreja, porque os jovens fazem isso, eles migram, né? E quando eles migram por aqui, eles estão sendo tratados no caráter, não quererem, e vão para lá para ser tratados no caráter, e ali eles não querem também, eles vão continuar vivendo isso. E aí perde-se a qualidade do trabalho cristão, entendeu? Então, eu acredito que todo jovem que quer viver o ministério, quer se envolver na igreja, se exponha ao discipulado. Porque aí no discipulado você tem segurança de estar fazendo aquilo que é a visão da igreja, né? Outra coisa que eu faço sempre, quando alguém vem migrando de um lado para o outro, eu falo assim, fique aí e observe o que a gente está fazendo. Porque se você se identificar com o que a gente está fazendo, fica fácil a gente gostar um do outro. Né? Porque lá na minha outra igreja era assim. Ok, a gente respeita. E não quer dizer que quem esteja fazendo de um jeito ou de outro seja o certo ou errado, entendeu? É um jeito de fazer. São métodos diferentes para... E aí a gente percebe que o jovem perde com isso, né? Porque ele fica sem identidade, né? E a crise de identidade, você sabe que é uma coisa hoje muito grave, né? Não só no âmbito da sexualidade, como também do ofício, da tarefa, da missão, né? Então, eu aconselho sempre, isso eu falo com muito cuidado, você ouvir a sua liderança e basear o que sua liderança falou dentro dos princípios bíblicos para que você exerça o seu ministério, você vai ser um sucesso. Amém. Amém. Benção. E é esse tipo de conselho que eu gostaria de ouvir, né, como jovem. Porque eu acho que a emoção ela já é muito divulgada, muito propagada. O que eu queria ouvir é isso aí mesmo. Ó, se apoia com pessoas que têm uma firmeza, que é mais firme do que você. Porque é muito comum a gente ver jovens se apegando em coisas que são, né, assim, que não tem uma firmeza, né? Você vê jovens se apoiando em casas que são construídas em areia. Vai cair junto, vai desmoronar a casa, vai desmoronar o jovem. Então é importante a gente se apoiar em pessoas que têm mais experiência, que têm uma firmeza ministerial, né? O pastor Zenildo falou algo interessante, que é a força do jovem com a experiência do mais velho que faz o reino caminhar, né? Eu vejo que o discipulado de Elias e Eliseu tem muito a ver com o que você me perguntou. Entendeu? Exatamente. Eliseu tinha uma referência, né? Uma referência. Então exatamente. Ele disse, eu não vou sair daqui, né? E mandou que os outros calassem, né? Para que ninguém atrapalhasse essa caminhada dele, né? Então, só que hoje são muitas vozes, né, Douglas? Então, inclusive essa voz
do podcast, ela pode ser absorvida de uma maneira equivocada, pode ser. Equivocada não só, mas distorcida da forma como ela foi emitida. Exatamente. Né? E aí, por exemplo, eu cheguei na igreja, na minha conversão, e alguém disse uma coisa para mim que foi muito dura para eu ver. Olha, não olha para ninguém não, olha para Jesus. Eu falei, como? Se eu estou conhecendo Jesus agora, nem sei nem quem ele é, eu tenho que olhar Jesus em alguém. A gente olha as pessoas para conhecer Jesus. E eu tive o privilégio de ser pastoreado pelo apóstolo Marcel, que hoje anda comigo no ministério também. Aliás, eu ando com ele, né, que ele é mais antigo. E eu tive o privilégio de conviver com uma pessoa que representava, tinha um reflexo, entendeu? Dos comportamentos, da misericórdia, da compaixão, do amor, do cuidado de Cristo por mim. Inclusive dentro do discipulado, na disciplina. Né? E isso me ajudou muito. Então, eu sempre olhei para alguém. Né? E também não vejo assim, nenhum impedimento que as pessoas olhem para mim. Que até eu tenho um discurso que valida isso. Né? Eu não sou perfeito, mas eu busco ser confiável. Né? Ninguém é perfeito. Né? Então eu não prego perfeição, eu prego o perfeito, né? Que é Jesus. Né? E aí, ser imitador dele é a minha meta. Né? É o que o apóstolo Paulo fala, exatamente. Né? Seja meu imitador, ou seja, olha para a referência humana aqui do jeito que eu olho para a referência. Exatamente. Tem que ter esse processo. Tem. A gente vai entrar aqui no nosso tema, a gente vai falar um pouco sobre a importância da igreja servir a cidade, né? E a gente vai acabar falando do discipulado também, que é uma dessas maneiras, né? Apresentando que, para quem não sabe, acredito que muita gente sabe, né? O MIR, ele coordena, ele fundou, ele coordena e ele conduz o projeto Neemias aqui em Araruama, que é um projeto social, eu acho que evangelístico também. Extraordinário, que é feito aqui, assim, é impossível alguém conhecer aquilo dali, seja de qual linha teológica que você vive, ou qual igreja que você é impossível você olhar aquilo dali e não ficar feliz de ver que Jesus tem usado a igreja ali, tem usado a sua vida na liderança para fazer um trabalho tão bonito, com crianças, né? Enfim, é lindo. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque é o papel da igreja, né? Servir a nossa cidade. Jeremias, capítulo 29, verso 7, é um texto muito interessante. Fala assim para nós: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu o deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Então, é papel da igreja olhar para a cidade. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Não tem como a gente servir a Deus e ignorar o que está em volta. Então, a gente precisa olhar para a cidade, precisa olhar para as causas da cidade, né? E se compadecer disso aí. A gente tem o texto que a gente leu como base, Mateus capítulo 5, no verso, eu vou ler do 14 ao 16, diz assim: vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia ou acende uma luz e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o mandamento de Jesus para nós, aqui está no Sermão do Monte, né? Ele falou, seja como uma luz e seja como o sal. Né? E o sal, ele dá tempero, ele se destaca no alimento, né? Mais do que qualquer outro tempero. A luz, ela é visível e não tem como você esconder a luz. Você não quer ver a luz, você tem que se esconder dela. Você não consegue apagar a luz. Então é algo visível. E ele fala, brilhe diante dos homens. Ou seja, brilhe na sua cidade. Que seja visível na sua cidade. E a pergunta que eu deixo para o senhor agora, para a gente iniciar essa conversa, né? Aliás, dar continuidade a essa conversa. Como que a gente, como igreja, né, no sentido coletivo da igreja, como que a gente consegue servir a nossa cidade em Araruama? Como que a gente consegue ser luz nessa cidade? Fica à vontade. Então, Douglas, isso para mim é um assunto muito pertinente em todo o tempo, né? Primeiro porque eu preciso ser alguém como influência na cidade,
dentro dos princípios do reino como igreja. Então, parte de mim, né? O segundo aspecto que a cidade é beneficiada através da igreja é a minha família. Então, eu estou aqui tratando das células embrionárias dessa grande pergunta que você me fez, né? Então, primeiro sou eu, segundo a minha família. Eu tenho que me preocupar em gerar dentro da minha casa cidadãos que sejam do bem, para que eles causem menos prejuízos possíveis à sociedade e sejam muito mais colaboradores de uma sociedade transformada. Quando eu consigo fazer isso no meu universo particular, eu entendo que eu não vou transformar a cidade toda, mas o universo onde eu vou estar plantado, eu quero ser luz. E luz com candeia mesmo, bem no alto, para que isso... Agora, essa luz que o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte, ele está relacionado não só àquela lâmpada que ilumina, mas aquele caráter que confirma, entendeu? Então, uma igreja que tem um caráter o mais possível ilibado, né? O mais possível polido, para que a gente não tenha nenhum nível de acusação. E a gente começa a mudar a sociedade e influenciar a cidade a partir disso, né? Que também, no aspecto sal, eu sempre falo, eu gosto muito de usar esse texto dizendo o seguinte: quando você, como igreja, é sal demais, alguém vai dizer, poxa, essa comida está salgada, né? Quando você é igreja, sal de menos, alguém vai dizer, essa comida está sem sal. Mas quando você é igreja, o sal na medida, ninguém lembra do sal, só lembra da comida. Que comida maravilhosa, está no ponto, né? Então eu percebo que se nós tivermos a preocupação de olhar para a gente como referência pessoal, cuidar da nossa família como referência da célula embrionária da sociedade e olhar como a igreja, como a família de Deus influenciando a sociedade, é aquilo que eu falei, eu até busquei aqui para ler com você, foi um livro que eu li do Dr. Peter Wagner, que fala sobre os Sete Montes. Não sei se você já ouviu falar, que é os Sete Montes onde o reino e a igreja vai estar influenciando a sociedade. Então, ele fala que existem 7 montes. O monte da família, que é o que eu falei primeiro, o monte da religião, que é o princípio espiritual que você ensina para a sua família e a cidade, a educação, eu tenho como preocupação influenciar a sociedade araruamense, orando pelas escolas. Eu oro pelas escolas da cidade, porque eu sei que dos levantes do inimigo é desconstruir os padrões conservadores da escola. Então eu oro sobre isso. O governo, a política, eu estou envolvido politicamente, não partidariamente. Eu sou alguém que me preocupo em ir lá orar pela prefeita, ouvir as demandas da cidade. Nós, como conselho de pastores, eu até então presidente, nós vamos ter eleição agora no sábado que vem, não sei se esse agora o outro, e vai vir uma gestão nova, mas eu me preocupo com isso, né, de estar levando a mensagem do evangelho para a prefeita e seu secretariado e trazendo para a igreja as demandas que a própria prefeita diz, né, do que eles estão realizando, daquilo que estão pendentes. Então eu me envolvo nisso politicamente. A mídia, né, eu falo para você, eu não sou muito bom dessa questão de vídeo, não sei o que, eu me sinto meio intimidado, né? Mas eu venço minha timidez. Acho que é comum. Então, acendeu a luzinha vermelha, é a síndrome da luzinha vermelha. Mas eu me sinto na obrigação e na minha responsabilidade de estar envolvido nisso, né? Mesmo sabendo que eu vou ser avaliado por milhares de pessoas que vão estar vendo ali, mas eu não estou aqui mais tão interessado nesse aplauso, nessa vaia. E também a questão da cultura, né? O esporte, a cultura, a música, e aí entra o projeto Neemias nisso, que eu vou chegar lá. E nas finanças, eu oro pelos empresários da cidade, eu oro pela prosperidade da cidade, como está escrito em Jeremias 29, porque eu sei que a prosperidade da cidade vai trazer prosperidade para todos, né? Exatamente. Agora, no aspecto transformador da sociedade, eu tive o privilégio de
poder iniciar o projeto Neemias, que é um projeto de reconstrução de muros, onde envolve a família e que se dá em pouco tempo, nós sabemos, da história. Porém, eu comecei a ver que o trabalho social de assistencialismo ele é muito mais fácil e rápido, mas o de transformação ele é moroso, mas ele é eficaz. Processo muito grande. Aí eu lembro sempre da multidão comendo peixe e pão e lembro dos 12. Né? Aquela multidão que comeu pão e peixe não trouxe o evangelho até aqui, mas os 12 trouxeram o evangelho até aqui. Então é o meu papel hoje, social, né? E eu procuro fazer o melhor. Então o que eu faço? O espaço está aberto para quem quiser se inscrever de 6 a 17 anos no projeto. O projeto está aberto para quem é ou não é cristão, não importando a denominação, não importando a religião. Ele está aberto para que você lá seja assistido e viva a transformação. O projeto está aberto para que o papel do voluntariado, que no projeto social a gente chama de voluntariado, mas na igreja a gente chama de servos, que eu não gosto muito de usar o voluntariado na igreja, porque o voluntário é aquele que faz quando pode e quer, e o servo faz independente do tempo e da estação dele, né? Então, o que eu percebi? Eu percebi que esse trabalho ele é de transformação, mas o processo é meio que moroso, porque não é uma coisa que ninguém forma um caráter, ninguém discipula a ponto da pessoa entender suas fraquezas, suas dificuldades e aceitar um processo de transformação de um dia para o outro. Né? Ainda mais uma criança. Mas eu consigo entender que nós, como igreja, lá, assim como outras fazem, né? Nos cultos no lares, a gente é célula, outros têm atividade da sociedade feminina, outros dos varões. E a gente sabe que cada um tem um perfil de trabalho. Mas Deus nos deu o privilégio de ter aquele lugar com 16 mil metros quadrados. Então a gente tem podido viver isso. Né? Então é uma igreja orgânica. Ela está fora da parede do prédio e está no relacionamento entre as pessoas que nos molda e molda outros. Né? E eu percebo que ali tem sido um fator influenciador. Né? Eu, como coordenador da Visão Celular no estado do Rio de Janeiro, no M12, eu tenho hoje 26 igrejas que andam com a gente debaixo da mentoria minha, para exercitar o modelo. Né? E dessas 26 igrejas, 9 já têm o projeto social similar ao nosso, que são em outros municípios. Então, estão em outros municípios. Então, eu vejo assim, eu percebo que em momento algum nega-se a pregação do evangelho, em momento algum nega-se os princípios de condutas moral e ética para os relacionamentos, e todos eles passam por devocionais em todas as atividades. A gente tem 12 oficinas, que a gente chama as atividades, chamamos de oficinas. As crianças todas fazem devocional, oram. A gente tem uma reunião mensal com os pais, nós chamamos de aprisco, que são os pais da comunidade, para que o que nós estamos desenvolvendo vá para a casa deles, né? Respeitando a escolha religiosa deles, mas ensinando os princípios, respeitando a escolha denominacional deles, mas respeitando o princípio. E tudo isso a gente está fazendo, entendendo a importância da igreja fora da parede. Né? E socialmente, no contexto mais amplo da cidade, eu, como presidente do Conselho de Pastores, estando presidente do Conselho de Pastores, eu tento ser solidário com os pastores da cidade nas geografias dele, porque eu sei que tem geografias que são hostis, né? E eu estou aqui. Até quero deixar claro para todos os pastores que o Conselho de Pastores não tem predileção. Porque a igreja tal que está lá, ou a igreja pequena, ou a igreja grande, não existe isso para a gente. É o reino. Né? É o reino. A gente entende que dentro dessa unidade, que não é de igualdade, a gente sabe que somos diferentes em alguns aspectos, até mesmo doutrinários, que não fere o princípio da fé cristã em Cristo, né? A gente está aqui para colaborar. Eu creio que isso é impactante para a sociedade, né? A gente, por exemplo,
Nós temos um período de oração que amanhã de manhã cedo a gente chama de brecha. Alguém na brecha orando e intercedendo pelo povo, né? E um dos temas que a gente aborda em relação à cidade é criminalidade, divórcio, abandono, abuso, violência no lar, drogadição. A gente aborda vários temas em oração e nos colocando à disposição, com a porta aberta, para que as pessoas estejam lá e estejam indo lá, né? Vendo o que a gente está fazendo, que é sério. A gente só não está orando, a gente está agindo, entendeu? E isso tem feito grande diferença para a gente, né? E aí você me pergunta, o que você gostaria, apóstolo, que isso fosse feito para que a gente alcançasse de maneira mais abrangente? É que a igreja despertasse para isso, né? Não rivalidando bandeira denominacional e nem geografia. A gente se unisse como igreja, né? Então acho que isso aí é um projeto para a cidade, não para a igreja. Para a cidade. Exatamente. É para o reino, né? Para o reino, exato. Mas assim, é um projeto do reino para abençoar a cidade. O senhor citou as áreas de influência que a igreja tem ali, por exemplo, a área educacional, né? A gente está falando de orar pelos colégios, acompanhar, né, o que tem acontecido. Isso influencia todas as igrejas, todas as denominações e o futuro da cidade de modo assim muito... as crianças é algo que eu tenho visto que é algo pouco trabalhado, muito pouco trabalhado, até dentro da igreja. Talvez por ser um departamento que não dá um retorno agora, né? Vai dar só lá no futuro. E boa parte da liderança ela é imediatista, né? Ela quer um resultado já. Então ela fala, poxa, não vou investir tanto nas crianças aqui porque vai demorar muito para dar fruto. Mas é isso, servir a cidade é você olhar a demanda real, né? E se posicionar. Até o que eu queria perguntar para o senhor também, como que eu, como igreja, né, eu consigo ajudar, eu consigo servir a cidade de maneira prática. Como que, não só eu, no meu sentido pessoal, mas como que as igrejas conseguem ajudar de maneira prática. Porque tem muitas igrejas que não conseguem fazer um projeto igual o projeto Neemias. Só que também não faz nada, se acomoda no nada. Como que a igreja consegue hoje se posicionar e sair do comodismo, sair das quatro paredes? Então, Douglas, eu comecei dizendo que nós vamos influenciar a cidade se nós tivermos uma verdadeira mudança pessoal e, consequentemente, como família biológica, né, que são os mais próximos. Mas eu creio que quando a gente parar de se preocupar em criticar o que o outro está fazendo, porque você sabe que a igreja brasileira ela tem um viés crítico muito aguçado, né? Às vezes elas nem entendem o que você está fazendo. Por exemplo, nós sofremos muito no início com a visão celular no modelo dos 12, porque os encontros são impactantes, né? E aí a avaliação de fora era, isso é heresia, isso... O encontro com Deus, né? O encontro com Deus. É isso porque a porta de entrada para uma igreja celular que está dentro do modelo é o encontro com Deus. Né? Porque você apresenta o evangelho de modo, né, radical. Radical e incisivo em pouco tempo. Né? Exato. É por isso que surgem as lideranças. Aí as pessoas, em vez de perguntarem para a gente o que nós estamos fazendo e por que está dando aquele resultado, eles começam a criticar. E pregar exatamente contra aqueles que estão dentro. Eles não pregavam para os perdidos, pregavam para aqueles que estavam dentro. E com avaliações teológicas profundas de um leigo, não de um teólogo, né? Que acabaram trazendo prejuízo para a cidade. Né? Então, o que ocorre? Eu penso que se nós tivermos a humildade de nos unirmos naquilo que somos melhores, a gente vai ser muito melhor. E aí a gente vai poder fazer cada um a sua parte. Por exemplo, eu conversei com um pastor recentemente e disse, a gente está indo para o bairro e está ministrando libertação, tem gente caindo endemoniada e papapá. Ótimo! Eu, por exemplo, eu não tenho perfil de visitar encarcerados no meu modo de pastoreio e de igreja. Mas eu financio pessoas que vão e fazem. Né? Eu, por exemplo, eu ajudo famílias
que tem dependência química, mas eu nunca quis ter um centro de recuperação, mas eu colaboro com 2. Colaboro com 2 e tenho portas abertas e instrução do meu pastor. Você não precisa fazer uma coisa acontecer só através das tuas mãos. Colabore com quem está fazendo. Cara, foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida. Exatamente. Mas a gente percebe, por exemplo, nós tivemos agora, você falou de uma pessoa que eu gosto muito, a doutora Kelly Moura, né? Ela esteve lá de manhã cedo no projeto, no café da manhã, ministrando uma palavra para as famílias. Sensacional. Ela é incrível. Não vou agregar esse valor, porque ela é da Assembleia de Deus. Poxa. Então eu percebo que a gente perde muito mais tempo e joga inutilmente o nosso tempo nessas disputas, como nós poderíamos nos unir e cada um buscar do outro aquilo que Deus tem feito para acontecer. Claro que a gente sabe que tem gente que faz isso intencionalmente para o próximo e tem gente que faz isso intencionalmente para si mesmo. Mas isso, a gente viu a equipe de 12 de Jesus. Se a gente for pensar numa equipe de 12 igual a Jesus, a de Jesus a gente não quer nem discipulado, né? Exatamente. Mas a gente está aqui para fazer. Então eu penso assim, como que a gente pode fazer? Potencializar cada um o outro naquilo que ele tem de bom. E parar com o caminho da disputa inútil, né? Através do Conselho de Pastores, nos unirmos com ideias. Todas vão ser postas em prática? Não. Tem coisas que talvez você vai ter que caminhar sozinho até que Deus desperte outros, né? Por exemplo, vou te contar uma experiência que eu tive esse final de semana. Eu estou há 1 ano e meio sendo convidado para ir para os Legendários. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não conheço o projeto. Os Legendários é um trabalho para-eclesiástico que tem ajudado muito a homens, a serem homens, né? E um dos discursos que me fez resistir e criticar na minha intimidade, não criticava com ninguém, os Legendários, foi o fato de dizer assim, se você fizer os Legendários, você vai virar homem. Foi como? Poxa, eu tenho 65 anos. Será que eu tinha dúvida da minha masculinidade? Até que eu aceitei o desafio de ir. E eu fui agora esse final de semana, fiz o Legendário lá no Rio de Janeiro, chamado Redenção. Eu voltei de lá impactado. Por quê? Porque foi bom para mim. E o que foi bom para mim, eu vou procurar aplicar isso respeitando o tempo de cada um, porque eu fiquei 1 ano e meio para ir. E descobri que foi bom ter ido, mas existe uma leva de pessoas, inclusive conselhos de pastores hoje dizendo, conselhos de igreja, de presbitério, dizendo que a igreja está proibida que os homens estejam indo nos Legendários. Eles não são igreja, não serão igreja, nem querem ser igreja nunca, mas é um trabalho de resgate, né? Da identidade masculina. Douglas. E é necessário, né? Então, aí eu pergunto, é necessário para um crente passar por isso? Talvez você diga que como crente não. É necessário você como homem passar por um processo desse? Eu, por exemplo, com 65 anos, talvez eu dissesse para você não. Mas o fato de eu ter não deixado que a minha crítica pessoal e a minha avaliação de fora e me impedisse de ir, e eu fui, eu só posso dizer para você, se você me perguntar, o que você acha, vou ou não vou, eu digo, vá. Porque é transformador. Mas a gente vai encontrar muita gente pelejando contra, quando na verdade tem outras coisas que a igreja está vivendo que deveria ser colocada no lugar de oposição e não faz, né? Consentir certas coisas que a igreja está consentindo hoje, assimilando cultura. Mas isso é maturidade. Não adianta você querer exigir que uma pessoa... É uma boa definição. É maturidade. Eu vivi um pouco dessa resistência com o encontro com Deus. Eu estava em uma outra denominação que não tinha esse hábito, né? essa cultura. E eu lembro que eu ouvia falar, mas não pode ter celular lá dentro, que não pode isso, aquilo. E eu criei um preconceito com aquilo muito grande. E quando eu fui fazer, eu já era cristão, né? E eu achava que era desnecessário para mim. Ter encontro com Deus, sendo cristão.
Mas a experiência para mim foi assim extraordinária de libertação mesmo, sabe? As palestras. Eu nem quero falar o que acontece, né? Para não, não dar spoiler aqui. E que também não é ocultismo, a gente não fala por querer ocultar alguma coisa, Exato. mas é para que você tenha a sua própria experiência. Exatamente, para você não tirar a sua própria conclusão. Né? É. Mas eu sei que foi impactante para mim e a princípio eu tinha essa resistência também. E eu acho que esse preconceito ele é muito. Eu cito sempre João capítulo 4, né, que Jesus está ali com a samaritana e ela está ali conversando com Jesus e Jesus faz uma pergunta para ela. Aí ela, para fugir do contexto pessoal dela, ela traz um debate improdutivo. Ah, a gente deve adorar no monte né, ou no templo. Mas para a realidade dela, pessoal, não tinha importância onde adorar. Porque a conduta dela não adorava. Ela estava toda errada. Né? Aí Jesus fala... Mas era exatamente para tirar o foco. Para tirar o foco. Então eu acho que toda vez que a gente vê alguém criticando demais o que está acontecendo e apontando demais, ele está tirando o foco dele mesmo. Né? E é algo que a gente como cristão e prudente, né, maduro, como o senhor citou a maturidade, a gente tem que fugir de ficar criticando o que a gente não conhece, né? Porque Deus ele trabalha da sua multiforma, a gente nunca vai compreender totalmente a maneira que ele age, né? Um dia eu tive a experiência de ir numa igreja haitiana que tem aqui no Brasil, lá no Paraná, né? E eu trabalhei com os haitianos lá e eles sempre me convidavam. Um dia eu fui num culto, um domingo de manhã num culto. E eu vi coisas lá no meio deles assim, totalmente atípicas, diferente do que eu sou acostumado. Mas eu saí impactado porque não tinha como eu negar que o Espírito Santo estava agindo no meio deles. Com uma cultura totalmente diferente da minha, um jeito totalmente diferente. E quem sou eu para querer definir o Espírito Santo dentro do meu rótulo religioso? Não tenho capacidade para isso. Né? Eu, por exemplo, tive uma experiência, Douglas, em 1998, em Jerusalém, que mudou minha cabeça. Né? Eu sou um admirador do trabalho e da perseverança e da firmeza do caráter e do conhecimento da apóstola Valnice Milhomes. E eu estava lá em Jerusalém, no centro de convenções, havia a apresentação da Festa dos Tabernáculos da ICEG, que é a Embaixada Cristã Internacional em Jerusalém. E então tinha apresentação de grupos musicais de vários países do mundo. E entrou um grupo musical das Ilhas Fiji. E quando eles entraram num teatro muito bem luxuoso no centro de Jerusalém, do lado do Crown Plaza, que é um hotel de luxo lá, sem camisa, uma saia de franja, um girassol com um chapéu desse tamanho, cantando uma música Ele Exaltado. Né? Rapaz, foi um choque. Valnice falou assim, na tradução, eu estava com um fone de tradução, falou assim, meu Deus, os homens estão nus. Misericórdia, Jesus. Aquilo foi, assim, para mim, um impacto, porque eu vi assim, quem sou eu para querer modelar a cultura deles, que não tem nada de pecado na forma deles, por estarem aqui apresentando aquilo que eles têm de Cristo, que é a essência. Aquele dia, para mim, mudou tudo. Então, aí você passa a entender de forma madura que Deus age de forma multiforme. Né? E a gente só precisa ter uma mente de captar aquilo que o Espírito está falando. Né? Exatamente. Para que você não se feche para isso. Né? Só que a gente hoje vê um aculturamento distorcido. Né? Você vê um aculturamento hoje, a igreja gradativamente ou gradualmente assumindo a cultura mundana, né? E isso tendo que ser aceito, porque senão, dentro do contexto social da atualização, para ter uma igreja atualizada dentro da cultura local, você acaba ficando fora. Né?
Mas, na verdade, você vai ficar fora ou vai ficar dentro? O que verdadeiramente está fora, quem está fora desse padrão da cultura bíblica, né? Por isso que eu gosto muito de Douglas Gonçalves. Ele fala sobre Jesus Coppola e fala sobre a cultura do reino, né? Quando você aprende isso, isso você muda, vira, como você falou, vira a chave. Vira a chave. Importante o senhor falar sobre isso, porque algo que eu tenho visto assim também, gostaria de perguntar para o senhor sobre a diferença de igrejas que são muito frequentadas e a igreja que serve no reino, né? Tem diferença. Não é uma igreja, a igreja é cheia, significa que ela é de fato uma igreja que serve o reino de Deus? Não, né? Qual que é a diferença para nós de uma igreja que tem muita gente e uma igreja que de fato é importante e relevante numa cidade? Eu vou usar o texto que eu comentei com você, da multidão que come pão e peixe e dos 12 que são convidados a ir junto com eles e não foram, né? Então eu penso da seguinte forma, eu acho que todo pastor gostaria de ver a nave da sua igreja lotada de pessoas para ouvir a palavra que ele vai emitir, que vem da parte de Deus. Todo pastor gostaria disso. Mas como essa ovelha sai desse contexto de treinamento? Porque eu sempre falo que a igreja é um quartel-general de treinamento para que se cumpra a missão. Se não cumpre a missão e sai ali simplesmente abastecido, dizendo eu estou satisfeito e agora o mundo que se vire, porque salvo estou, eu acho que essa igreja não é uma igreja saudável e nem relevante na sociedade. Mas eu sou a favor de olharmos para uma igreja que se preocupa em produzir transformação mesmo, né? Por exemplo, você está numa mesa onde tem vários jovens e a linguagem deles com palavrões e com obscenidades continua a mesma quando você está nessa mesa. Então, peraí, eu não estou sendo sal aqui, né? Nem estou sendo luz aqui. Então eu percebo que hoje a preocupação de se ter um grande número de pessoas para ouvir o evangelho, e isso é de importância e é significativo, concordo plenamente. Mas como você, dentro desse contexto, vai se conduzir como cidadão na sociedade, como alguém que é do reino, que vem para a terra para que a vontade de Deus seja feita aqui, como está estabelecida lá, é o diferencial. Então eu gostaria muito de ver os cultos da igreja sempre cheios, mas de pessoas sendo transformadas, né? E isso atingisse o universo pessoal delas, da família delas e dos relacionamentos dela, né? Então a gente consegue ver até mesmo nos nossos filhos, né? Quando os nossos filhos reproduzem aquilo que nós ensinamos a eles de Cristo, e alguém diz assim, poxa, o seu filho tem um caráter, que garoto bom. Mas não é bom porque ele é bonzinho, não. Ele é bom porque ele tem posições definidas no reino, entendeu? E quando você começa a viver isso pessoalmente e de forma familiar, e a igreja vai nessa tocada, nessa caminhada, eu percebo que aí sim a gente chegou a atingir o objetivo, entendeu? Porque, na verdade, quando eu falo de Atos 2, eu falo sempre assim, a comunhão, partir do pão, oração, havia temor. E aí Deus acrescentava que eles tinham de ser salvos. Então tinha um adendo do temor. O que é temor? É sabedoria divina em você, que faz com que você não vá na onda de todos, né? Mas, infelizmente, as adequações e as assimilações tem feito as pessoas questionarem o princípio e aceitar o trivial, entendeu? Então, eu percebo que nós teremos ainda igrejas cheias. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu amei o Descende. Você amou o Descende? Eu vi muito pouco, professor. Então, eu amei o Descende porque teve uma pluralidade de unções. Mas eu não vi nenhum jovem que tirou o sapato lá fazendo o que eles disseram que ia fazer lá. Eu, particularmente. Pode ser que eu esteja fazendo um juízo de precipitado, porque eu não vi. Vejo inúmeros jovens indo para o encontro radical, atitude radical, como no encontro com Deus. Vão lá, tem aquela experiência maravilhosa
e daqui a pouco arrefecem porque estão assimilando a cultura e não entenderam que não é religião, entendeu? É estilo de vida. Exatamente. Essa é a luta de Jesus desde o princípio, né? Eu tenho ouvido muito uma questão que a gente está vivendo a geração dopamina, né? É o prazer rápido, né? Isso, se fala muito nisso hoje. E também fala-se muito que a igreja ela preparou as celebrações, boa parte das igrejas, num sistema no sistema de dopamina ali. Eu me fugiu a palavra, não vou arriscar falar aí errado. Mas a igreja ela adequou ali a celebração em um sistema de louvor para despertar a emoção das pessoas, mas só emoção. E aí, como fosse a gente fosse na igreja, esses jovens fossem para os eventos, participassem, se emocionasse, mas aquela emoção não é suficiente para mudar o estilo de vida. Exatamente. É o que a gente está vivendo. Uma geração focada em emoção, em novidade, né? A gente nunca viveu tantos eventos, por exemplo. O senhor citou agora um evento. E a gente nunca viveu tantos eventos, né? E a igreja, hoje, por exemplo, a gente tem a cultura já nas cidades aí pelo Brasil de ter a exposição, o show Gospel. secular e ter o show gospel. Então a gente chegou nesse nível de ter um show gospel na nossa cidade. Ninguém vai perseguir a gente porque a gente está ali naquele show. Pelo contrário, né? É uma maneira de evangelização, seja lá o que for. Mas assim, tem despertado nas pessoas muita emoção. E só emoção não muda o estilo de vida, né? Eu acho que o que falta é justamente consciência. Você ter um Tanto que choque Paulo de diz que o nosso culto tem que ser racional, né? racional, exatamente. Então eu acredito que é o que a gente tem vivido. E o senhor, eu acho que o senhor respondeu, mas qual que é o legado que uma igreja deixa depois assim de muitos anos? O MIR hoje aqui em Araruama já está aí muito próximo dos 30 anos, né? E 30 anos é muito tempo, né? Quantas pessoas não entraram dentro daquele templo, ouviram a palavra, algumas pessoas já se foram, né? Outras estão em outros lugares, congregando em outros lugares, em outras cidades, né? A igreja tem essa visão do enviar também, né? Que é o pós-discipulado. Então, é uma igreja que já deu muito fruto na cidade e continua dando frutos. Mas qual que é o legado que uma igreja deixa depois de muitos anos? Douglas, é o legado que a Igreja Batista deixou na minha vida, né? De eu entender que eu tenho uma missão, porque Deus me gerou com um propósito. Então, eu vejo assim, você falou uma coisa interessante, né? Pessoas que estiveram, foram enviadas, mas uma coisa eu sou muito grato a Deus que do convívio de todas as pessoas que eu já estive com o meu lado, eu como pastor e a igreja como agência do reino, ensinou essas pessoas a amarem a Deus através da palavra. Ensinou essas pessoas a servir o próximo através da palavra. O fato delas não estarem andando conosco não quer dizer que elas não estejam no reino, mas o legado ficou com elas, né? Recentemente eu fui a um sepultamento e encontrei muitos que foram do Ministério Restauração. Ou uns disseram assim, tudo que eu aprendi no Evangelho foi com o Senhor e não estou em lugar nenhum. Outros disseram, tudo que eu aprendi no Evangelho aprendi com o Senhor, mas estou servindo em outro lugar. Glória a Deus para isso. Mas o legado ficou. O aprendizado do princípio bíblico de honrar a Deus, de se submeter à vontade de Deus, para que a bênção venha. Porque a gente se equivoca achando que não precisamos cumprir princípios para que a bênção venha. Está lá em Deuteronômio. Se você andar segundo os meus mandamentos, você vai ser alcançado pela bênção. E esse legado da bênção está equivocado na cabeça das pessoas em relação à bênção material. Né, que é uma consequência de um caráter forjado, né? Então, para mim, hoje, com toda sinceridade, o legado que eu acho que uma igreja tem que deixar, ele é um legado que atinge a família, onde a sua família vive reino, aonde no seu trabalho você é uma referência, porque eu acho muito interessante,
você viver o evangelho de tal forma no seu trabalho que, de uma certa forma, você seja perseguido, mas numa necessidade você seja requisitado, né? Eu vivo isso muito, às vezes as pessoas falam, não concordam e não sei o quê, mas na hora da referência do reino, apóstolo, pode orar por mim? Né? Eu, por exemplo, não prometo orar por ninguém depois, eu oro na hora. Então, se você me pedir para orar dentro do trem, eu vou orar dentro do trem. Né? Eu vou expor o reino dessa forma, não como religioso, mas como uma cultura normal de vivência. Né? Então, o legado para mim, hoje, eu percebo assim, hoje eu estou casando filhos de discípulos meus que eu apresentei. Você está vendo os frutos. E já estou apresentando o filho desses filhos. E vejo isso nos meus filhos, né? Eu apresentando a minha neta, que é fruto do legado que Deus nos deu como igreja. Pô, isso é bom, né? Porque são os frutos. Mas o ruim é que o senhor está ficando velho, né? Não. O tempo está passando. Não, você quer que eu te diga com toda sinceridade? Ruim é para quem morreu antes dos 65. É verdade. Eu vi uma vez um senhor, perguntaram para ele aos 99 anos o que ele fez para viver até os 99 anos. Ele deu uma resposta simples, só não morri. E com toda sinceridade, até por sinal eu fui testado na minha resistência nos legendários, né? Eu sei que eu estou com 65 anos, eu sei que eu tenho menos tempo do que eu já tive, né? Mas eu não me dou por cansado e nem tampouco desanimado em relação àquilo que Deus me chamou para fazer. Né? Se Moisés começa um processo de vida depois de 80, né? Viveu 40 no palácio, 40 no deserto, para que ele se torne um libertador, eu acho que eu estou dentro do time de Deus. Ele ficou quantos anos ali no deserto? 40 anos. 40, não. No faraó, ele ficou no peregrinando com o povo no deserto, ele ficou quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Então foi 120 anos. 120 anos, é muito tempo. Mas é uma boa alerta que o senhor deu em relação a legado, falando de Moisés, né? Eu acho que tem que ter um cuidado muito maior agora, para não ferir a rocha, para não... Né? O pastor José Carlos, da Centro Evangelístico Internacional, ele mencionou algo aqui interessantíssimo, assim. Ele falou sobre muitos homens que foram grandes homens, mas em um dado momento perderam. Né? E eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente olha o ministério longevo, né, com muitos frutos, e o grande desafio é se manter. Né? Moisés, por exemplo, é um exemplo que teve um ato ali que acabou comprometendo ali o resto do futuro dele ali, né? Isso é muito sério. Né? E eu acho que essas figuras bíblicas e esses exemplos servem de ensinamento para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, você percebe que Josué cumpriu a missão por causa do discipulado, né? Então, eu percebo que falta a gente ter o entendimento de quando o cajado é passado, entendeu? Para que a gente não fique tomando posse daquilo que não é nosso. Exatamente. Nós só estamos servindo nesse tempo. E aí eu percebo assim, eu falo isso para a minha equipe hoje, que é de discípulos próximos, que eu já tenho preocupação de com quem eu vou passar o cajado. Não pela competência só, mas pela paixão, pela identificação daquilo que eu estou fazendo, né? Porque eu amo o que eu faço. E eu percebo que eu estou sendo um instrumento de Deus para que geografias sejam alcançadas de maneira natural. Eu não forço a barra, eu não mudo o tom de voz para que a pregação seja emocionante, e nem digo que Deus me disse quando Deus não me disse. Não usa Deus. Não, né? não, para que isso fique como se fosse mais espiritual do que é. Eu já sei o princípio da palavra, eu já sei que quando Deus disse, eu não preciso dizer que Ele disse, Ele já disse. Né? Então, quando eu vivo isso e percebo que tem outras, porque uma coisa boa, Douglas, eu convivo com pastores que amam a Deus.
Eu convivo com pastores, cara, que... Desculpe o cara. Você é jovem, eu tenho Não, que ficou bom. atacar. Eu convivo com pastores que são apaixonados pela família. Eu convivo com pastores que são fiéis às esposas. Eu convivo com pastores que estão em lugares hostis, que eles não querem sair de lá, porque eles são agentes de referência, de transformação lá. Eu convivo com pastores que passam por dificuldades pessoais, mas não deixam de cumprir os princípios de fidelidade e lealdade ao Senhor. Então eu tenho esperança porque eu estou vendo isso acontecer. Assim como eu tenho discípulos hoje, jovenzinhos, que estão querendo saber como é que pastoreia, né? Como é que eu faço para cuidar de uma família. O meu personal, por exemplo, ele foi ganho, chama Rogerinho, ele é campeão de Muay Thai, e ele foi ganho lá através do projeto, né? E hoje ele é um profissional na área de educação física e ele dá ele faz trabalho de personal, né? E ele está interessado em saber como que ele vai fazer dentro da profissão dele, implantando o reino. Então eu percebo que esse é o legado, sabe? Essa é a alegria de você continuar lavando os pés sem se preocupar com as pedradas, né? E aí eu percebo que tem uma igreja sim, mas tem uma igreja performática, tem uma igreja que está interessado no número de pessoas para que ela seja vista como relevante, o nome que vai estar lá pregando, o cantor que vai estar cantando. Isso tudo faz parte, mas isso não é essência. Eu lembro que uma vez eu conversando com o Cláudio Duarte, eu sempre pergunto algumas coisas a ele, né? A gente estava almoçando junto, eu falei, Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você lida com toda essa fama que você tem? Porque nós estávamos num restaurante, todo mundo levantava, queria que ele fosse engraçado, queria que ele tirasse uma foto, e ele não é engraçado pessoalmente, ele é tímido, né? Aí ele falou assim, eu acho que te dizer uma coisa. Um dia, eu cheguei numa reunião e alguém disse assim, tem um rapaz aí que prega engraçado, posso trazer ele aqui dentro? E a pessoa levou ele para dentro dessa reunião de pessoas de destaque no meio eclesiástico. E ele disse que ficou satisfeito e aí fez um relacionamento, esse network que a gente fala, e ele passou a ser o pregador em alguns lugares, que referendado por esse líder que reuniu lá. Passado um tempo, essa pessoa que o conduziu para dentro desse ambiente de liderança, chegou junto com ele e ele entrou e não deixaram essa pessoa entrar. Ele tomou um susto, né? Aí ele foi e falou assim, quando ele entrou, ele ficou questionando por que aquela pessoa não entrou, né? Quando ele sai de lá, Deus falou com ele assim, se prepare, porque você vai ser o próximo. Porque aqui o interesse não é reino só. O interesse são pessoais, de projeções pessoais. Performance, personagem. Uma hora você vai deixar de ser essa pessoa de referência e vão te esquecer lá fora de novo. Aquilo mexeu muito comigo. Por quê? Porque tem muita gente querendo ser lembrado aqui, mas naquele dia, talvez, ouça do Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, né? E quando você olha essas coisas e vive nesses ambientes, você percebe isso, você amadurece no seu comportamento, né? E a maturidade desse comportamento é você ter convicção do que você está fazendo para deixar um legado do céu na terra, né? E esse legado do céu na terra, ele não tem validade. O que tem validade é a sua influência até então. Então, se eu vou lidar com aquilo que você fez com uma pergunta, qual o legado, qual é a influência, eu vou ter que entender que tem um tempo que eu vou estar influenciando, mas eu também vou ter que entender que nesse tempo que eu vou estar influenciando, pessoas vão estar reproduzindo o que eu influenciei elas e vai continuar. Agora, quando eu quero reter isso para mim e fazer com que isso seja uma evidência pessoal, aí eu compliquei minha vida, né? Tem um conceito hoje que está ficando muito popular, né, nesse meio de liderança, que é a questão de ser um pastor inútil. Que é o ônus do ministério é você ser um pastor
você ser tão aplicado naquilo ali, o ponto de fazer aquela igreja caminhar sozinha, Exatamente. sem você. Essa é a liderança de êxito. Exatamente. O pastor, fiz tão bem, trabalhei tanto, servi tanto que essa igreja caminha, eu posso me retirar, eu posso sair de cena e essa igreja vai continuar, né? Como que esse fosse o legado, talvez, né? Depois de um trabalho árduo ali na frente de uma liderança. E algo também que a gente já está caminhando para o nosso final, eu queria falar sobre isso porque eu até passei antes para o senhor, mas queria falar sobre o discipulado. A gente vive esse momento de crise também, né, nessa questão do discipulado, né, porque a gente está vivendo isso aqui, momento de podcast, né, que a pessoa se alimenta de um cortezinho ali de 1 minuto, né, por mais que a gente tenta fazer isso aqui para o reino, mas tem um efeito colateral também que as pessoas vivem só disso, né, você vê pessoas se alimentando diariamente só de videozinho, de conteúdo rápido, e a gente sabe que uma das maneiras, aliás, a maneira que Jesus usou para levantar luzes sobre a terra, para levantar sal, para distribuir o sal na terra, foi o discipulado. Ele escolheu 12 homens, discipulou, né? E esses homens foram discipulando, foram gerando isso. Então, o discipulado ele é uma ferramenta para influenciar a cidade, né? Você influencia a cidade primeiro influenciando ali as pessoas que estão perto do Senhor. Qual que é o grande desafio hoje de se discipular e como discipular pessoas envolvidas de fato com o reino de Deus? Nesse momento de tudo superficial, tudo muito raso? É uma pergunta de uma resposta muito abrangente, mas eu diria para você que o discipulado ele não é um ambiente de dominação, é um ambiente de ensino, de direção. Então eu percebo que existe hoje um discipulado dominante. Você vai fazer o que eu mandei você fazer. Você vai dar o resultado que eu quero que você dê. E a pessoa perde a sua identidade de desenvolver o ministério no dom que Deus deu a ela. Então, primeiro desafio para o discipulado é o caminhar junto, né? Porque não é a ação sua que me impressiona, é a sua reação. E a sua reação para que você seja discipulado só andando com você, né? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é entender que não dá para você ser amigo do seu discípulo. Ele vai se tornar seu discípulo por ter sido seu amigo antes, por ter conhecido você como uma pessoa confiável. E aí sim você vai poder tratar ele no nível que ele precisa, sem que isso seja imposto. Então eu sempre falo o seguinte: o princípio que eu estou te ensinando é bíblico, reflita sobre ele. Agora, se é meu, olha o reflexo do que eu vivo, para que você também possa, talvez, aplicar para a sua vida. Mas o discipulado, ele requer tempo, né? E eu percebo que uma das coisas que a visão celular no modelo dos 12 fez com que tivéssemos críticas exacerbadas foi que foi despertado liderança, não discipulado. Então, você identificar um líder é 2 minutos. Agora, você formar um discípulo leva tempo. E aí envolveu a aceleração do crescimento, foi muito rápido, porque a igreja passou a fazer aquilo que exatamente ela precisa continuar fazendo. É um leigo pregando para outro leigo, né? É um discípulo ganhando outro discípulo. É uma ovelha gerando outra ovelha. Não é pastor que gera ovelha. Então, essa comunicação na base da estrutura da igreja, que é o próprio povo em si, isso precisa ser fomentado cada vez mais. Você precisa pregar o evangelho como missão particular sua, trazendo para o contexto do todo individual. Tem pessoas que você atinge que eu não vou atingir nunca. Então, você que tem responsabilidade dentro do seu testemunho trazer. Mas como que você faz isso se você não é ensinado através do discipulado que você tem que gerar frutos? Não somos nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu para que nós fôssemos, desse o nosso fruto, o fruto permanecesse, né? Exato. E aí eu penso que
O problema, às vezes, não está no discipulador, está no ouvido do discipulando, do discípulo. Por quê? Porque ele ouve outras vozes. E tem vozes que são convenientes de ser ouvidas, né? Porque elas não confrontam. Confortável, né? Elas são confortáveis, elas são afagáveis, né? E o seu verdadeiro amigo, a gente cansa de saber disso, é aquele que te aponta as suas debilidades com a disponibilidade de te ajudar. E isso está muito difícil hoje, sabe, Douglas? Porque é aquilo que você falou, o podcast é uma ferramenta poderosa. Mas eu estando aqui e esse podcast atingindo uma pessoa em outro estado, não vai me dar a prerrogativa de cuidá-lo, né? Mas ele pode ter alguém lá próximo deles, ó, eu vi de um pastor no podcast que eu preciso de um discipulador, você não quer ser o meu discipulador? Né? E você começar a se submeter a esse princípio bíblico ensinado na prática diária. Então, para mim, o discipulado ele é a ferramenta, né, de consolidar para mais tempo, né? E o desafio está em o seu discípulo identificar em você alguém confiável para poder caminhar. Eu, no meu discipulado, eu não decido pelo meu discípulo, eu trago posições para que ele decida. Eu, no discipulado, se é o princípio bíblico, eu sou definido, né? Um rapaz que chega para mim e diz assim: estou apaixonado pela menina mais linda de Araruama, mas ela não é crente. Eu falei: tá fora, fica fora. Mas por quê? Por quê? Eu falei: porque é princípio bíblico, né? Um julgo desigual. Você vai ter um problema que pode ser que não apresente-se hoje, mas vai se apresentar. Ah, mas se ela se converter, então deixa ela se converter primeiro, né? Seja um cristão pregador do evangelho em vez de ser o interesseiro por ela. Evangelista. E aí eu vejo assim, como hoje a gente percebe que a mídia traz várias informações que muitas vezes não é conhecimento, e as pessoas vão tomando essas informações como se fossem verdades absolutas e não balizam ela dentro do princípio bíblico, o discipulado se torna um desafio. Mas se você tem muitas informações e você tem a humildade de expor todas essas informações que você tem dentro do princípio bíblico e se submeter ao princípio bíblico, o discipulado funcionou, né? Eu lembro que uma vez eu estava em Jerusalém e o guia, que era um judeu, e ele conversando comigo, eu estava falando sobre a importância de Yeshua para nossas vidas, não sei o quê, bababá, ele falou: mas vocês têm dificuldade em certas coisas, né? Como, por exemplo, ele falou assim, cumprir princípios bíblicos da Torá simples, desculpa, quando você questiona aquilo que Deus determinou para ser feito. Essa é a teologia de vocês, que não é uma teologia para que escute de Deus aquilo que você é para fazer. A teologia de você é para discutir quem é Deus. E o que ele está falando, se convém ou não convém você fazer. Nós não. Nós obedecemos a Torá, porque tanto que nos tornamos filhos do mandamento. Nós não estudamos para questionar Deus. Nós estudamos para nos submetermos. Esse discipulado é perfeito, né? Quando você estuda, é beriano ao ponto de examinar e reter aquilo que você precisa reter e pôr em prática, né? Para que você não imponha ao outro aquilo que você não faz. É cansativo? É. Leva tempo? Leva. Mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Talvez a gente fique como Ananias, só com Paulo discipulando ele no momento crucial da vida de Paulo, mas gerando alguém que foi quem Paulo foi, né? Eu percebo que às vezes a gente perde isso por querer agradar no discipulado, não querer dizer a verdade, não confrontar no nível que a pessoa precisa, e esses não são verdadeiros discipuladores e infelizmente esses discípulos vão ficar atrofiados na trajetória. Uma das coisas que eu vi no Legendário que eu gostei muito foi o nível de obediência no nível mais elevado, que agora chama-se hard, né? Sem questionamento, né? Que é desafiador, porque se um erra, todos pagam, né?
E nós sabemos que na sociedade isso é uma realidade, né? A gente vê aí políticos errando, a sociedade pagando, pastores errando, a igreja pagando, professores errando. Mas dentro do discipulado eu percebo que é um aprendizado de longa data, mas ele é o mais eficaz, né? Então eu prefiro 12 discípulos do que uma multidão comendo pão e peixe. Amém, amém. Que benção, que benção. Eu acho que se eu definisse o grande desafio que eu vejo na minha pequenez ali, né, de observar, eu acho que é o que o senhor falou agora há pouco. A gente tem muita informação e pouca prática, né? A gente nunca foi tão bem informado sobre conceitos, preceitos, sobre a palavra de Deus, mas a gente não põe em prática. Isso é um problema grande. E, apóstolo, obrigado por ter vindo participar dessa conversa. Eu tenho a sensação que se a gente ficar aqui, a gente fica por horas conversando. Fica. E eu sou muito grato por ter vindo participar com a gente. Eu acredito que foi a segunda, a primeira e meia, né, de muitas outras vezes que o senhor vai vir aqui falar com a gente sobre outros assuntos. E eu queria pedir para o senhor deixar uma última palavra para esse povo. Fique à vontade sobre o que o senhor quiser falar e depois fazer uma oração. Só queria te avisar que a gente tem no dia 22 agora nosso podcast de casais novamente, né? Vai estar aqui o psicólogo Fábio e a Stephanie, né? São um casal de psicólogos. Eles vão estar falando aqui sobre as feridas no relacionamento, pessoas que trazem feridas da infância, e essas feridas são expostas ali no relacionamento, na falta de confiança, enfim, em uma série de coisas, a insegurança, o ciúme excessivo, o medo do abandono, enfim, uma série de coisas que vão se desencadeando, e eles vão tratar isso aqui nesse podcast. A gente vai tentar, né, tratar, vai ter um casal aqui fazendo também junto com eles, e eu queria convidar você a assistir dia 22, e no dia 29 a Kelly volta aqui para fazer, a Kelly, a Prisciane, elas vão receber a irmã Neiva Cardoso, lá da ADIME, lá de São Vicente. A gente vai falar sobre as mulheres que florescem em tempos difíceis, né? Vai ser o nosso podcast de mulheres. E eu queria convidar você a estar acompanhando, tá? Se inscreva no canal, siga lá no Instagram, que lá vai estar os cortes lá para você estar acompanhando também. Eu posso, mais uma vez, muito obrigado. Fica à vontade para deixar uma última palavra e fazer uma oração por nós. Então, Douglas, eu que quero agradecer você por esse convite. Não ficou dívida nenhuma no passado, pode ter certeza, porque eu conheço organização e liderança de ações, né? E eu sei que tem contratempos, né? E eu entendi perfeitamente, mas eu me sinto privilegiado de estar aqui, poder falar com o pessoal que está te ouvindo e que vai continuar te ouvindo. Quero incentivar você a continuar, não pare, né? Se precisar de alguma coisa que seja incentivo, eu estou aqui para incentivar. E eu quero dizer para você que, como igreja, a única forma de nós vermos o nosso próximo sendo alcançado é a gente fazer com que em nossos passos Jesus seja visto, né? E quando em nossos passos Jesus é visto, a sociedade ela é tocada com a misericórdia, com a graça, com o perdão, com o favor, com o amor, com o confronto e o consolo que uma igreja cheia do Espírito Santo é agente na terra, né? E ser sal, como eu falei no início, né? Tá dentro do contexto da sociedade na porção certa, para que não nos vejamos como igreja, uma igreja insípida, uma igreja insossa, e nem uma igreja muito salgada, mas uma igreja que seja de tal forma temperada no reino que esqueçam de nós e lembrem do Senhor, né? Então, o sal na comida, quando ele está na medida certa, ele é esquecido e as pessoas dizem que comida gostosa, né? E você, como luz, né, se coloca num lugar mais alto, não como alguém que se ensoberbece por ter
a luz do Evangelho em você, mas que tire as pessoas das trevas delas, né? E existem muitas trevas hoje, não é só a treva que, quando se falta a luz da energia elétrica, não. São trevas de emoções, são trevas de relacionamento, são trevas de condições, né, que a gente pode ser um instrumento poderoso trazendo luz do Evangelho, a luz da palavra que ilumina o nosso caminho, né? Então, vamos ser juntos como igreja, vamos nos amar uns aos outros, respeitando as nossas diferenças e sendo influência onde formos, né? Porque Cristo em nós é a esperança para a glória. Amém? Deus te abençoe e muito obrigado. Faça uma oração. Pai, eu quero te agradecer nessa tarde, Senhor, pelo privilégio de poder fazer parte desse podcast e ter tido o prazer de ter encontrado aqui Marcos Serpa, uma ovelha de muitos anos, que influencia na mídia dessa cidade, que o Senhor continue consolidando o coração dele nessa jornada. Quero te agradecer por Douglas ser indesistível dentro dessa chamada dele, para que se divulgue ideias, pensamentos, pessoas e influência, Senhor, nessa sociedade tão positiva como esse podcast, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar no coração dessas pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem hoje e que estará dentro das mídias por muito tempo essa mensagem. Que todos aqueles que passaram por aqui, aqueles que hão de passar por aqui, debaixo dessa mentoria inteligente, dessa articulação e dessa entrevista tão sábia, Senhor, feita por Douglas, um jovem que decidiu ser bênção nessa geração, seja de influência do reino na terra para o céu. Tua palavra diz que a oração do Pai Nosso diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela está estabelecida no céu. É o que eu te peço nessa tarde e te peço para que todos aqueles que estão aqui e que sejam tocados por essa mensagem e por esse instrumento que Douglas tem sido ferramenta, Senhor, que sejam ricamente abençoados na sua individualidade, na sua família e na geografia onde eles atuam. Essa é a minha oração, declarando a tua paz sobre essa cidade e a tua prosperidade sobre essa cidade, abençoando as nossas autoridades e abençoando toda a economia, todas as famílias dessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Deus. Amém.